Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal aí. Tá chegando agora? Deixa seu like, deixa seu comentário, deixa sua inscrição, compartilha nossos vídeos aí nas suas redes sociais, faz essa família aumentar. Vamos desmistificar um pouco, vamos simplificar a nossa vida, o nosso entendimento e a nossa mente. Mente fechada aprisiona maus pensamentos e maus interpretações. A gente só pode julgar aquilo que a gente conhece e não aquilo que a gente desconhece, tá certo? Para quem não me conhece, sou Júnior Decol, né? E tô aí para mais um vídeo. Recebi muitas mensagens de pessoas me perguntando: Júnior, se você tem entendimento, você pode falar um pouquinho mais sobre Emmanuel, aquele espírito, né, que acompanhava Chico Xavier? A minha resposta foi a seguinte: é um campo de atuação que eu não tenho grandes conhecimentos, mas tenho muitos materiais e tenho muita vontade também de aprender, né? Estudo um pouco sobre o espiritismo. Para quem me conhece sabe que o meu forte é o candomblé e a umbanda, né? Sou dirigente dentro dessas vertentes, mas assim, tudo aquilo que eu busco de conhecimento, que eu passo para quem acompanha o canal, serve para mim também, né? Nós somos eternos alunos aonde o mundo espiritual, Deus é o único professor que tem, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o espírito de Emmanuel, tá certo? Enquanto isso, deixa a sua inscrição e deixa o seu like aqui no vídeo. Emmanuel é o nome dado pelo médium brasileiro, o mais conhecido talvez do mundo, né? Nosso querido e saudoso Chico Xavier, ao espírito que atribuiu a autoria de boa parte de suas obras psicografadas. Esse espírito era apontado por Chico Xavier como seu orientador espiritual. Há também um livro homônico de Chico Xavier que leva a assinatura de Emmanuel, publicado em 1938. A obra mediúnica atribuída a Emmanuel é composta por dezenas de livros, muitos desses livros traduzidos para diversos idiomas, né? São romances históricos, livros de aconselhamento espiritual, obras bíblicas e entre muitos outros. Entre todas essas obras, né, tem A Caminho da Luz, Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia, Vida e Sexo e O Consolador, a história de Emmanuel. No dia 10 de julho de 1927, na fazenda da senhora Carmen Pena Perácio, né, que orientou os primeiros contatos de Chico Xavier com o serviço mediúnico, enquanto rezavam, Carmen ouviu uma voz de um espírito que se identificou como Emmanuel, amigo espiritual de Chico, onde logo após o viu como um jovem imponente, com os vestes sacerdotais e aura brilhante. No ano de 1931, ocorreu o primeiro contato de ambos, no momento em que Chico esteve à sombra de uma árvore, à beira de uma represa, né, enquanto orava. Nesta hora viu uma cruz luminosa, percebendo a figura de um senhor que vestia uma túnica sacerdotal. Ocorreu então o famoso diálogo entre Chico Xavier e Emmanuel. E então Emmanuel pergunta: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, diz Chico Xavier. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? Emmanuel responde: perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. E Chico pergunta: qual o primeiro ponto? Disciplina, responde Emmanuel. E o segundo? Disciplina, responde novamente. E o terceiro? Disciplina, é claro. Temos algo a realizar. 30 livros para começar.
O seu nome popularizou-se no Brasil pela psicografia do médium espírita que assim descreveu um dos primeiros contatos entre ambos. Em 1931, enquanto psicografava Parnaso de Além, Túmulo, a sua primeira obra mediúnica, via-lhe os traços fisionômicos de homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade de sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim, dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Ao ser questionado sobre a sua identidade, o espírito teria respondido: descansa, quando te sentires mais forte, pretendo colocar igualmente na difusão da filosofia espírita. Tenho seguido sempre os seus passos e só hoje me vês na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida e os sentimentos afetivos que me impedem para o teu coração têm suas raízes na noite profunda dos séculos. Em entrevista, Chico Xavier disse certa vez: Emmanuel tem sido para mim um verdadeiro pai na vida espiritual, pelo carinho com que me tolera as falhas e pela bondade com que repete as lições que devo aprender. No seu livro de Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares assim definiu Emmanuel: a ele, alma de escola, ao seu espírito de organizador, de autêntico chefe espiritual, devemos a beleza, a luz, a pureza ortodoxa da prodigiosa produção mediúnica de fidelismo Chico Xavier, em que tem cooperado centenas de obreiros espirituais. O retrato de Emmanuel, em espírito, em pintura, de Delpino Filho, a pedido de Chico Xavier na década de 1940, foi feito um retrato desse espírito Emmanuel pelo pintor mineiro Delpino Filho. Chico Xavier informou que o espírito não pousou para o pintor. Na verdade, o artista foi auxiliado por um pintor desencarnado que era amigo de Emmanuel. O médium afirmou que o retrato produzido é fiel ao benfeitor, quanto na personalidade do senador romano Publius Lentulus Cornelius. O único detalhe que poderia ser corrigido nesse retrato se refere aos lábios, que são na realidade mais estreitos e masculinos. A pintura original desse quadro encontra-se na sede do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, numa sala de preces feita no quarto onde Chico Xavier nasceu em 1910. Vamos lá para algumas supostas encarnações de Emmanuel, que são até conhecidas pelo público, estão as seguintes, todas relacionadas na obra Deus Conosco. A primeira encarnação de Emmanuel conhecida na Terra data do século IX a.C. Seu nome era Simas, grão sacerdote do templo de Amon-Ra, na antiga cidade egípcia de Tebas. Foi reitor da escola de Tanis e pai da futura rainha Samurá Mate, do império da Assíria, da Babilônia, do Sumer e do Acade. A sua história se encontra no livro Semiramis, a rainha da Assíria, da Babilônia e do Sumer. No Camilo Rodrigues Chaves, a segunda reencarnação se refere ao cônsul romano Publius Lentulus Cornelius, Sura contemporâneo de Júlio César, bem como amigo de Sula e Cícero, condenado à morte no ano de 63 a.C. A terceira se refere a Publius Lentulus Cornelius, um senador romano e bisneto do anterior Publius Lentulus Cornelius Sura, que viveu a época do Cristo, de acordo com as declarações do médium mineiro,
né, de 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939. Emmanuel transmitiu ao médium as suas impressões, revelando-nos o orgulhoso patrício romano Públio Lentulus Cornelius, no romance, né, há 2000 anos. Públio lutou, né, pela sua Roma, não admitindo a corrupção e demonstrando integridade de caráter. Sofreu ao mesmo tempo durante anos a suspeita de ter sido traído pela esposa a quem tanto amava, a Lívia. Teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente com Jesus, mas entre a opção de ser servo de Jesus ou servo do mundo, optou pela última. Desencarnou na cidade da Pompeia no ano 79 da nossa era, vitimado pelas cinzas de Vesúvio, cego e já voltado aos princípios de Jesus. A sua quarta reencarnação se refere ao escravo Nestório. Na obra 50 anos depois, o personagem renasce em Éfeso, né, no ano de 1931 com o nome de Nestório, né, de origem judaica. É escravizado por romanos que o conduzem ao país de sua anterior existência. Nos seus 45 anos presumíveis, mostra, né, no seu porte um orgulho silencioso e inconformado. Apartado do filho que também fora escravizado, volta a encontrá-lo durante uma pregação nas catacumbas, onde vinha a responsabilidade da palavra. Cristão desde a infância, é preso e, por se manter fiel a Jesus, é condenado à morte. Com os demais, ante o martírio, canta, né, de olhos postos para o céu, né, e no mundo espiritual é recebido pelo seu amor de outrora, Lívia. A quinta reencarnação dele se refere a Basílio, romano filho de escravos gregos que nasceu em Chifré, como liberto no ano de 233. Casou-se, né, com a escrava Júnia Glaura e teve uma filha, e ambas morreram precocemente. Posteriormente, adotou para si uma criança abandonada numa cesta, que mais tarde recebeu o nome de Lívia. Há mais uma hipótese de que esta teria sido uma das reencarnações de Xavier. De acordo com informações de Arnaldo Rocha, amigo de longa data de Chico, que afirma que o médium lhe deu essas informações, vivendo com ela até o fim de seus dias, onde fora torturado e morto. Mais detalhes são revelados no livro Ave Cristo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico. Tá certo? A sexta reencarnação se refere a São Remígio, bispo de Reims. Nasceu no ano de 437 em Laon, de família nobre e religiosa. Considerado o maior orador sacro, do reino dos francos, pela sua especialidade em retórica. Considerado também o apóstolo dos pagãos nas Gálias. Era conhecido pela sua pureza de espírito, bem como pelo seu profundo amor a Deus e ao próximo. Desencarnou em janeiro de 533, aos 96 anos. A sétima reencarnação se refere ao padre Manuel da Nóbrega. De acordo com Chico Xavier, em participação no programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi em 1971, o deputado Freitas Nobre teria declarado na noite do dia 27 de julho de 1971, em programa na mesma rede de televisão, que ao escrever um livro sobre o padre José de Anchieta, teve a oportunidade de encontrar e fotografar uma assinatura de Manuel da Nóbrega, como é Manuel, de acordo com o seu entendimento, inicial, se deveria à abreviatura de hermano, o que ainda de acordo com os seus entendimentos autoriza a que o nome fosse gravado em Manuel, em M, apenas é pronunciado com acentuação oxítona, tá certo? A oitava reencarnação se refere
ao padre Damiano, nascido em 1613 na Espanha. Residiu em Ávila, Castela Velha, onde oficiou na igreja de São Vicente. Desencarnou em idade avançada no presbítero de São Jacques do Passo Alto, no burgo de São Marcelo, em Paris. Alguns detalhes desta encarnação constam também no livro Renúncia, pela psicografia de Chico Xavier. A nona reencarnação se refere a Jean-Jacques Tourville, nascido no século XVIII na França. Foi educador da nobreza e prelado católico romano no período anterior à Revolução Francesa. Vivendo no norte da França, fugiu à ferocidade revolucionária indo para a Espanha, onde viveu até a morte. Sua 10ª reencarnação se refere ao padre Amaro, um humilde sacerdote católico que viveu entre os séculos XIX e XX. Viveu no estado brasileiro do Pará. Posteriormente foi ao Rio de Janeiro, onde se dedicou à pregação do Evangelho de Jesus, tendo inclusive tido contato com Bezerra de Menezes. Há uma mensagem psicografada por Chico, intitula Sacerdote Católico que Fui, na qual Emmanuel descreve com detalhes o progresso de sua desencarnação nesta existência. A carta de Publius Lentulus Cornelius. Foi encontrada uma carta do senador Publius nos arquivos do Duque de Cesadine, na cidade de Roma, enviada pelo senador em Jerusalém na época de Jesus, que havia sido endereçada ao imperador romano Tibério. Nela há uma descrição física e moral de Jesus feita pelo senador. A carta é a seguinte: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos vossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é imaculado profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os olhos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. São muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é meio afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belas. Na palestra contempla muito, mas o faz raramente. E quando ele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado rescrevente, dá-me ordens que não faltarei
de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-me admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisas alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que é um tal homem, nunca fora ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos, de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes magnos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. E assim se encerra-se a carta, né, que foi mandado a César. Tá. Uma nova reencarnação de Emmanuel. Tá. Vamos para mais essa história então, né? Uma nova reencarnação de Emmanuel no século XX, né? De acordo com informações do próprio Chico, ao fim do século XX, Emmanuel reencarnou em uma cidade do interior de São Paulo. De acordo com informações da senhora Susana Maia Mocinho, amiga do médium desde 1957, na qual este a teria confidenciado tal fato. A informação do reencarne de Emmanuel também já foi informada em diversas outras ocasiões. No livro Entrevistas, no ano de 1971, Chico afirmou que ele, Emmanuel, afirma que indiscutivelmente voltará à reencarnação, mas não diz exatamente o momento preciso em que isso se verificará. Entretanto, pelas palavras dele, admitindo que ele estará regressando, né, ao nosso meio de espíritos encarnados no fim do século XX. Provavelmente na última década, na pergunta de número 33 do livro A Terra e o Semeador, o médium disse: isso tem sido objeto de conversação entre ele, Emmanuel, e nós. Ele costuma dizer que nos espera no além para em seguida retornar à vida física. Outra informação que consta no livro Lições de Sabedoria foi obtida através da pergunta de Gugu Liberato. É verdade que o espírito Emmanuel, que lhe ditou a base do espiritismo prático no Brasil, se prepara para reencarnar? Chico Xavier então respondeu: ele virá novamente, dentre pouco tempo, para trabalhar como professor. Dona Susana Maria Mocinho e sua nora, Dona Maria Ide Cassano, afirmam que em outubro de 1996, Chico havia revelado a ambas que Emmanuel começou a se preparar para seu reencarne naquele mesmo ano. Posteriormente, Sônia Barçante, frequentadora do grupo espírita da Prece, afirmou que em certo dia do ano de 2000, Chico entrou em transe mediúnico, e ao regressar afirmou que havia ido em desdobramento até uma cidade do estado de São Paulo, na qual pôde presenciar o nascimento de um bebê, Emmanuel reencarnado, e ainda afirmou que todos iríamos reconhecê-lo. Tá certo? Pessoal, ficou meio longa essa história, que eu tentei buscar um pouquinho mais, a fundo, algumas informações sobre Emmanuel, algumas passagens, algumas reencarnações, E assim, espero que vocês tenham gostando. Alguns nomes a gente meio que se embaralha, porque são alguns nomes meio difíceis de ser pronunciado, Mas espero assim que seja de grande compreensão,
que todos vocês estejam gostando, sabe? Que leve muitos esclarecimentos a todos vocês e entendo assim, muitas vezes o espírito olha a evolução dele, quantas reencarnações teve, mas ele optou por voltar, né? E hoje com certeza está no meio de nós, tá certo? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus aí e se vemos nos próximos vídeos. Até mais!